Olá, graça e paz a todos. Estamos muito felizes por mais uma vez, né, querida? Estarmos de volta, né, no propósito daquilo que Deus colocou no nosso coração, que é trazer algo da parte dele para você que estará nos ouvindo, nos acompanhando. Né? Nós vamos compartilhar cada dia ou quando pudermos estar gravando vídeos referente à palavra da graça. Né? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade, né? E se inscreva, Filhos Primogênitos, né? No YouTube, e a gente vai estar compartilhando nas nossas redes sociais também. Sem mais delongas, eu gostaria de ler uma palavra que o Espírito Santo me incomodou, né? Para a gente estar trazendo, né, para você que vai estar a partir de hoje voltando a nos ouvir. E se você quiser, sentir no coração, compartilhe com alguém, porque hoje os dias não estão fáceis e a gente tem algo de Deus para você, para mudar a tua vida. No final desse vídeo nós vamos estar orando e eu creio no poder daquilo que Deus irá realizar, né, através da oração. Então vamos lá, a palavra que Deus colocou em nosso coração se encontra primeiramente em Romanos 1:17, depois minha esposa vai estar fazendo também uma leitura, Romanos 5, a partir do versículo 1, e nós vamos estar compartilhando com você. Romanos 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus, preste atenção nisso, a justiça de quem? De Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esposa? Tremendo esse versículo, né? Sim. Hoje até postei algo nas redes sociais a respeito justamente dessa fé, né? A fé para a salvação. Não existe uma fé, né, para ser salvo e uma fé para se manter na salvação. É uma fé só, né? O justo viverá pela fé. Verdade. Agora, né, basta a gente decorrer que fé é essa? Né? Fé do quê? Que fé é essa que nos torna justo? Porque a palavra justificado significa isso, né? Se tornar inocente, isento de culpa. Né? A palavra justiça, quando se diz respeito, quando o texto bíblico fala, né? Nos traz à memória um juiz, né, que lavrou uma sentença e ele declarou, né, justo, uma pessoa justo, inocente. Porque às vezes a gente tem a concepção do evangelho, né, por isso que você leu aí que visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, justamente por isso, porque você, aos olhos de Deus, Deus não te vê como um pecador perdoado, mas Deus te vê como irrepreensível, inocente. É assim que nós temos que crer. Justamente. Né? É essa fé que nós temos que ter, de que Deus olha e nos vê sem culpa, inocentes. Né? Mas nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa, essa fé, né? Com certeza. Pode fazer a leitura do texto. Romanos 5:1, né? Uhum. Também fala da justificação, né? Justificado, pois, mediante a fé, como já dissemos, né? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem, ou seja, Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando diz que nós fomos justificados, né? Mediante a fé, né? Fé no que Jesus Cristo fez, né? Temos que partir desse ponto, fé no que Ele fez por nossa vida, né? Sim. O que Ele fez por nossa vida? Ele cumpriu a sentença no nosso lugar, né? Nós éramos culpados, estávamos condenados, mas Ele foi e sofreu a sentença em nosso lugar. E isso nos trouxe paz com Deus,
não é? Sim. E nessa fé nós temos que nos manter firmes. Há 2 anos atrás, né, quando começamos a ministrar, tínhamos vídeos, né, falando sobre a graça de Deus, e nós passamos aí um longo período sem gravar, né? Verdade, meu amor. Durante esse processo, desse período, Deus tratou muito conosco, não é? Deus nos moldou muito nessa fé. Nossa. Nos deu tremendo. muita experiência, né, do que é estar firmado nessa fé. E hoje, né, eu acredito assim que a fé, essa fé, justamente é a fé que move montanhas, é a fé que revela os mistérios de Deus, que revela o poder de Deus, né, a virtude, o poder que nós vimos na igreja primitiva. E às vezes nós não vemos muito presente, nós vemos esporadicamente, mas eu creio que está chegando o momento de que essa fé ela vai ser demonstrada diariamente, né? Assim, no cotidiano, né? Nós vamos ver essa fé em ação, né? Porque essa fé nos trouxe paz com Deus. E nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, né? A nossa natureza adâmica nos fazia inimigos de Deus. E agora, né, através dessa fé, justificados, declarados por Deus inocentes, sem culpa, né, nos traz fé para outras conquistas, que vai além da salvação. Se parasse na salvação, já estaria de bom tamanho. Suficiente, né? Já era suficiente. Mas é uma fé que nos leva além, né? Uma fé que nos leva a conquistar algo que, né, nós vemos escrito e muitas das vezes não presenciamos, não usufruímos, né, desse benefício. Glória a Deus. O texto, né, que nós lemos aqui, e algo que Deus, né, tem falado, aqui diz que é notório, é visto, é notório, é perceptível que a justiça de Deus, olha onde ela se revela no Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Qual seria a melhor notícia que você poderia receber hoje? E a gente não sabe, né, o que você pode estar desejando no teu coração ou algo que você está passando, mas qual seria a melhor notícia que você poderia receber hoje? Então, esta boa notícia é que Deus revela no Evangelho. Ou seja, eu preciso de algo que seja restaurado, ela se revela no Evangelho. Eu preciso de um milagre, se revela no Evangelho. Pastor, por que o senhor está falando do Evangelho? Porque foi esta palavra que Jesus trouxe para nós. O Evangelho, uma nova aliança, boas novas, foi isso que Jesus trouxe. A Bíblia diz que ele, a um dado momento, ele conversando com os discípulos, ele diz, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E ele veio realmente para cumprir. Por que ele veio cumprir? Para que hoje, através da justiça de Deus, né, nós pudéssemos estar em Cristo. E o que nós falarmos em nome dele, ele cumpriu. Ele cumpriu. Então, em Deuteronômio, diz lá, todos os benefícios para aquele que cumpre a lei. Querido, nós, não sendo hipócritas, nem mentindo para nós mesmos, todo ser humano, todo aquele que fala da palavra, todos erramos. E quando nós erramos, a Bíblia diz que quando nós erramos em um ponto, somos culpados de todos eles na lei. Então não há como alguém dizer para você que algum tipo de mudança de comportamento irá trazer para você algo melhor da parte de Deus. Não, porque ele já deu
tudo de melhor. Tudo que ele tinha de melhor ele deu, o filho dele. Não existe nada melhor do que isso. E o que nós precisamos é crer, como a minha esposa colocou aqui, como nós estamos falando, é crer pela fé. Ou seja, é de fé em fé. Por isso que estamos aprendendo e vamos passar a eternidade aprendendo. É de fé em fé. Ou seja, estamos crescendo. Né? A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Ou seja, quem é justo, querido? Quem pode ser justo? Por isso que a minha esposa leu Romanos 5:1. Justificados mediante a fé. Só é justo aquele que vive por fé, não por aquilo que ele pode realizar, mas por fé. Por isso que a Bíblia diz, e ela leu ali o versículo 2, que nós recebemos o quê? Graça. Quando temos fé, recebemos a graça. A graça é o quê? Algo que nós não merecíamos e recebemos. De graça. Então é isso que gostaríamos de deixar para você aqui, da minha parte, que para que nós pudéssemos começar a entender. Nós vamos ter muito, hoje estava falando com a minha esposa, o quanto que o Senhor já tem nos alimentado, quanta coisa boa que Ele tem colocado no nosso coração. E há 2 anos atrás, né, amor, quando a gente começou a conhecer a verdadeira palavra da graça, nós começamos a entrar um pouquinho no que era o descanso, né? Nós anunciávamos o descanso. Hoje isso se tornou algo muito perceptível na nossa vida. Por quê? Porque lá é como se nós tivéssemos aberto uma porta e estávamos olhando aquele caminho e falando, bom, esse caminho é o caminho do descanso. E nós tínhamos ainda só aberto a porta. E achávamos que já estava assim, né? Nós estávamos extasiados de alegria por ver o que Deus tinha para realizar. Mas hoje nós estamos vivendo isso na nossa vida. Né? E gostaríamos que você vivesse isso também. Né? Eu tenho certeza que Deus irá falar muito com você e abençoar muito a tua vida. Comece a meditar sobre isso. Você precisa entender que o que faz a diferença, o que alegra o coração de Deus, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é palavra minha, não é palavra da minha esposa, é a palavra de Deus, ou seja, de fé em fé, ou seja, crendo, não fazendo, crendo. Aquilo que você faz tem benefícios, nós vamos um dia falar sobre isso também, mas hoje nós estamos falando naquilo que você precisa crer. Crer é uma atitude. É isso, meu amor? Posicionamento. E o versículo diz, né? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós já vimos que o Evangelho é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Não é? Qual é a boa nova? É que Deus está em paz conosco. Justamente. Agora, por que Ele está em paz conosco? Porque somos perfeitos? Porque obedecemos, né, todos os mandamentos? Como você já disse, nós erramos, falhamos. E quando falhamos, qual deve ser o nosso posicionamento? De fé em fé. Olhando por que Cristo fez. Justamente. Não é? Por isso que se revela no Evangelho. A justiça que hoje agrada a Deus, não é? É a que vai te proporcionar receber todas as bênçãos, não é? Que referentes ali ao obediente, né? Que te proporciona, mesmo quando você olhar e não se vê, por isso é de fé em fé. Porque tem momentos que você se olha e não se vê perfeito. Sim. Tem momentos que você se olha e você se vê falho. E aí, Justo. Qual é o seu posicionamento? Não é? Como que você se vê? Indigno de receber, sem capacidade, não é? Sem condição, sem merecer. Mas aí, né, entra tantos outros versículos. Verdade. Né? E aí que tem que permanecer na fé. Permanecer crendo que não é pelo que você faz, mas é pelo que você crê, que Deus está em paz com você. Né? Aí você pode dizer, mas então eu posso fazer qualquer coisa? Né? Mas nós vamos
Isso, nós vamos falar muito Tem sobre muito isso. assunto, né? Aquele que crê e que se sente amado, se sente filho, ele é constrangido pelo Pai a ter uma vida que agrada o Pai. Né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Não é isso, meu amor? Justificados mediante a fé. Temos paz com Deus. E a fé no Evangelho. Fé na boa notícia. Isso aí. Não é? O que será uma boa notícia? Não é? Pense. A boa notícia é eu dizer que o pecador vai para o inferno? É dizer que o que você está passando foi... Agora você se vira, porque foi você que provocou? Isso é uma boa notícia? Isso é uma notícia que você já sabe. Que nós já sabemos. Uma péssima notícia, É uma né? péssima notícia falar que a sua doença, ou o que está acontecendo na sua família, ou sei lá, não tem jeito. É uma maldição hereditária? Isso é boa notícia? Desde quando que isso é boa notícia? Não é. Boa notícia é quando alguém vê uma situação que aos teus olhos parece irreversível e alguém chega e diz para você, o que você está passando tem jeito. Isso é uma boa notícia. Uma boa notícia eu costumo comparar não é você ter cometido um crime, que todos nós somos criminosos aos olhos de Deus, né? Sem a justificação pela fé. Você ter cometido um crime e alguém se apresentar na hora da sua acusação, na hora do juiz, te lavrar a sentença e dizer, não pode tirar a culpa dessa pessoa e colocar sobre mim. Nossa. Eu vou pagar a sentença que essa pessoa merece. Eu vou receber sobre mim a culpa que viria sobre ela. Isso é uma boa notícia. Né? Você pode sair livre, você pode sair... você está solto, você está em paz, né? Você tem direito agora a tudo, né, de bom, porque nada, nenhuma maldição, nada vai te alcançar, porque tudo que era para vir sobre você foi sobre aquela pessoa que se apresentou para tomar o seu lugar. Essa é a boa notícia. Uma coisa que você está colocando aí, meu amor, que me veio na mente aqui, e nós vivemos muito isso na nossa vida, eu tenho certeza que a partir do momento que você começa a crer, Deus, papai, começa a trabalhar de uma maneira tão maravilhosa que tem versículos na Bíblia que começa a fazer muito sentido. Quer ver um? Deus transforma maldição em bênção. Aí você olha, mas o que é isso, pastor? Olha, às vezes tem coisas que aos nossos olhos parece uma grande, terrível derrota e problema, e agora, daqui a pouco, o papai pega e transforma tudo aquilo em uma grande vitória. É maravilhoso. Aí eu já lembrei de outro, né? Eu é que sei que pensamento tem a respeito de vós, pensamento de paz. Jeremias 29. E não de mal, né? E às vezes nós estamos pensando que Deus está bravo conosco, está triste, está decepcionado. Não é? Isso é falta de fé. Sim. Deus, a palavra de Deus diz em Hebreus, a minha esposa deve até lembrar melhor do que eu esse versículo. A Bíblia diz que Deus faz questão de esquecer todos os nossos pecados e iniquidades. Ele faz questão. Então, esse negócio que Deus vai lembrar do seu pecado, Deus está lembrando do seu defeito, Deus está lembrando da sua infidelidade, Para com isso, querido. Deus não se lembra. A Bíblia fala que ele fez questão de esquecer. E quando alguém anuncia isso, ele deve olhar e falar assim, meu filho, se eu, que sou eu, digo que faço questão de esquecer, como que pode você falar que eu faço questão de cobrar? Então nós precisamos entender que a justiça de Deus foi revelada em Cristo. E é esse o grande prazer de Deus. Amém? O versículo que você falou está em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Meu Deus! Né? Essa é a parte que nós temos com ele. Por que ele não se lembra?
Por que ele não pode se lembrar? Ele não quer, não é que ele não pode, ele não quis, por isso ele fez o plano da salvação. Por que ele não se lembra? Porque todos eles, Jesus falou, eu assumo a culpa. Não é? Porque se Deus lembrar, né, e se a gente acreditar que ele vai visitar com maldição, nós estamos dizendo que ele é mentiroso, porque nós não estamos crendo que ele aceitou o sacrifício de Cristo. Isso aí. É o que Jesus fez, não foi totalmente eficaz. Não foi eficaz. Não foi suficiente. Essa é a palavra correta. Não foi suficiente. A partir do momento que eu creio que Deus vai permitir que alguma coisa ruim aconteça comigo para me consertar, ele está dizendo que vai cobrar de novo uma dívida que já foi paga. E aí? Se nós, como humanos, achamos injusto uma pessoa cobrar 2 vezes a mesma dívida, será que Deus, na sua justiça, faria isso? Por isso que Hebreus, Paulo diz, né? Que ele não se lembra. Por que ele não se lembra? Porque Cristo já assumiu toda a nossa culpa. Isso nos dá fé, e isso é essa fé que nós temos que viver de fé em fé. Né? Fé em fé, no Evangelho. Isso aí. Na boa notícia. Porque vai vir o dia mau. Existe o dia que as coisas não dão tão certo como a gente gostaria que desse. E nesse dia, qual é o nosso posicionamento? Permanecer crendo, porque o diabo, ele vai testar a nossa fé, não é? Sim, com certeza. Assim como Jesus foi provado, nós seremos provados também na nossa fé. E no dia da provação? No dia que nem tudo vai tão bem quanto deveria, não é? E aí? Como que nós vamos nos posicionar? Como alguém que está sendo castigado? Como alguém que está sendo amaldiçoado por conta, né, das suas falhas, porque somos humanos e falhamos? Como que vamos nos posicionar? É isso aí. Quando acontece alguma coisa ruim, o que o adversário coloca na tua mente? Deus está permitindo isso para te consertar. Deus está permitindo isso porque Ele quer melhorar a sua vida. Ele quer com que você aprenda. Aí nós temos que fazer distinção entre Deus permitir e Deus disciplinar. Porque o Pai, a Bíblia diz que o Pai disciplina. Mas com amor. Isso né? aí. Então eu acho assim, se você como pai, né, como mãe, você jamais colocaria um câncer, não é, num filho para disciplinar ele, jamais permitiria que um acidente, né, fatal acontecesse com seu filho. Não, agora eu vou matar. Que amor é esse, eu vou disciplinar ele com a morte, com uma doença muito terrível. Né? Isso aí, a gente atribui isso a Deus e chamar Deus de pai mesmo tirano. Tirano, mentiroso. Quando a gente atribui isso a Deus, nós estamos chamando ele de mentiroso. Por quê? Porque se a justiça dele se revela no Evangelho, nós vamos falar muito sobre o Evangelho, se revela no Evangelho, e o Evangelho diz que tudo foi cumprido em Cristo, Deus está satisfeito com tudo que aconteceu em Cristo na cruz, se revela a justiça, ou seja, a partir daquele momento ele diz, bom, está tudo consumado. Foi isso que Jesus disse, Pai, está consumado. E o que o Pai disse? Não, ainda falta mais um pouquinho. Espera aí. Não, a Bíblia diz que ali foi consumado. Foi consumado. Tanto foi consumado que a Bíblia diz que Jesus entregou o Espírito e depois de 3 dias ressuscitou. Se ressuscitou, ressuscitou pelo Espírito. E quem permitiu que isso acontecesse? O Pai. Não é? Então, porque realmente cumpriu tudo que tinha que ser cumprido no Evangelho. Outra coisa que nós temos que ter em mente com relação a Deus. Deus como Pai, nós como pais humanos, por melhores que nós sejamos, nós nos iramos. Sim. Não é? Tem um momento da ira que a gente pode, às vezes, até se irar. A gente nem mata, nem, não. nem lança um câncer por Nada conta da disso. nossa ira. Mas a gente se ira. Não é? Eu não posso dizer que eu nunca vou me irar com os meus filhos. Sim. Agora, Deus jamais vai se irar com você. Jamais. Porque toda a ira dele foi derramada sobre Cristo. Tudo. Toda. A Bíblia diz que Jesus
Foi a única vez que ele chamou de Deus. De Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por quê? Porque ali estava toda a ira de Deus. De Deus, que era para vir sobre você, foi sobre Cristo. Acabou. Agora, a disciplina de Deus, nós temos que ter isso em mente. O seu pecado não atinge mais Deus. Por conta do que Jesus fez. Isso aí. Mas o seu pecado te atinge. Então, é como ele te ama tanto a ponto de ter feito isso, esse plano, ele te disciplina não por causa dele, para você agradar a ele, porque ele já está, como você disse, totalmente satisfeito. Satisfeito. Mas ele faz porque o pecado só vai pode trazer consequências, vai trazer consequências na sua vida. E ele, como pai amoroso que é, o que ele quer fazer? Te poupar. Justo. Quando uma criança enfia o dedo na tomada, você vai deixar uma criancinha pequenininha? Não. O que os pais fazem? Colocam até aquela tampinha para evitar que a criança enfie o dedo ali. Porque o que é aquilo? É para não deixar. Mas se a criança arranca, enfia o dedo, uma hora que você não está vendo, ou o que vai acontecer? Ela vai sofrer o dano daquele choque. E é isso que o pai quer? Não, deixa que ela aprende. Não, você quer evitar aquilo ali. A disciplina foi por causa Deus querendo poupar alguma dor nele? Não. Ou o pai querendo poupar uma dor nele? Não. É poupar a dor no próprio filho. No próprio filho. Não é? É isso aí. Isso que nós temos que ter em mente dessa fé, de fé em fé. Amém. Esse primeiro vídeo, né? Nós queremos até agradecer a você aí. Compartilha que você puder. Nós vamos estar sempre, a partir de hoje, né, meu amor? Gravando. Eu falei com ela, amor, chegou a hora de nós começarmos a compartilhar esse amor, essa verdade do Evangelho. Porque tá demais. A situação tá demais e papai tem falado muito conosco, né? Que essa verdade é a verdade que eu não quero que você tome nenhuma decisão, ou faça isso ou faça aquilo, nada disso, mas analise só o que você tem ouvido por aí, analisa só, não existe mais condenação, veja a palavra, o que a palavra de Deus diz, o que pode separar do amor de Deus, né? Então, se fosse assim, então, isso pode me separar de você, não existe mais nada, mas daí para lá nós vamos estar conversando bastante em nome de Jesus. Amém. Mas algo que o Senhor colocou em nosso coração, né, que ele tem colocado fortemente na nossa vida, apesar do canal ser chamado Filhos Primogênitos, né, ele tem nos dado um ministério muito forte de virtude. Deus tem falado muito, virtude, e eu quero, juntamente com a minha esposa, orar com você e por você, onde você estiver, a hora que você estiver vendo esse vídeo, queremos que Deus confirme, nada mais do que isso, não tem nada em nós, mas que Ele confirme essa palavra desse evangelho tão maravilhoso para a sua vida. Então, como a palavra de Deus diz que é crendo, é por fé, crê nesse momento. Eu e nós vamos estar orando, e você coloque aí o seu propósito de oração por uma cura, por algo que seja impossível e que Deus venha confirmar que esta palavra que estamos anunciando é a palavra que Ele quer para a sua vida, tá? Um evangelho de paz e de verdadeiramente de união entre você e Ele, que nada pode separar vocês, porque o amor dele é grande demais. Não é verdade, meu amor? Verdade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento junto aos teus filhos, às tuas filhas e todos que estão neste momento, Senhor, passando por esse vídeo, compartilhando, Senhor, meu Deus, ó Pai, de um problema. Pai, eu louvo a Ti porque esta pessoa conseguiu ouvir até agora, Senhor, esta palavra, e esta palavra é de poder, não é só uma palavra qualquer. É uma palavra que traz poder e traz com ele muitos milagres. Foi isso que aconteceu com aquele leproso, quando Jesus, ao subir ao monte, ali estava junto com os discípulos, e quando desceu, encontrou aquele moço ali, dizendo, se tu quiseres, tu pode me curar. Então eu tenho certeza que aquele homem, Senhor, havia ouvido
do Evangelho e ele creu. E assim que eu oro para com teus filhos, aquele que neste momento conseguir crer que o Senhor é que fez e faz todas as coisas e que não há mais separação entre o Senhor, Pai, e essa pessoa que está nos ouvindo, não há nada mais que possa separá-lo do teu amor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora a cura sobre qualquer tipo de enfermidade, não importa qual seja, porque para o Senhor isso não é nada, mas também para qualquer situação que está acontecendo, Senhor, na família, qualquer situação que esteja acontecendo no lar, qualquer situação que essa pessoa estiver passando, que dependa de um milagre, agora nós declaramos este milagre sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Receba o teu milagre, creia, porque eu tenho certeza daquilo que Deus tem falado conosco, e eu tenho certeza que se você crê, algo muito grande estará acontecendo na tua vida. Tá bom? Deus te abençoe, Amém. Obrigado por nos ouvir até agora. Eu sou o pastor Marcos, essa é a pastora Andréia, minha esposa, e nós estaremos aqui sempre trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.